Vamos à unidade 4. A partir de agora vamos falar sobre atividade física para grupos de risco, né? Então vamos começar com o idoso, né? Como prescrever exercício para uma pessoa idosa, né? O envelhecimento, ele começou a partir do momento em que você foi programado, projetado, foi fecundado, o óvulo. Dia após dia ele foi sofrendo mudanças, você foi envelhecendo a partir do momento em que foi fecundado, né? Quando você nasce, você conta os dias, um mês, 20 dias de nascido, um mês de nascido. A partir daí é um processo só de crescimento e declínio, né? Você vai atingir o seu ponto auge entre massa muscular, força muscular, né, taxas hormonais. A partir dali você começa um declínio dia após dia, né, até você atingir uma certa fase da vida onde os músculos, as condições fisiológicas não sustentam mais a vida, né? Então, o objetivo seu com a fisiologia do exercício é prescrever exercício para pessoas idosas. Mas como fazer isso, né? Então, em primeiro lugar, saiba que a prescrição para idosos, ela precisa ser muito bem direcionada. Nós precisamos avaliar vários pontos, né? Entre eles, a liberação para que ele possa fazer exercício, porque existem condições que possam ser limitantes para ele fazer o exercício. Então, assim, nós temos três eixos para se trabalhar com o idoso, né? Quais são esses três eixos, né? Uma atividade aeróbia, a musculação e um trabalho de flexibilidade. O que esses três eixos podem fornecer ao idoso, né? Então, primeiro, eixo número 1, o exercício aeróbico, ele melhora o retorno venoso, ele trabalha a melhor captação das fontes energéticas, ele tira a quantidade de gordura que está sendo armazenada e que vai ser utilizada nas placas de ateroma do coração, na formação da gordura visceral, do aumento do contorno abdominal, e ele vai ter muito mais disposição, ele vai conseguir se deslocar melhor, fazer as atividades em casa melhor. A musculação. A musculação, ela é extremamente importante. Basta citar uma declaração do Cooper, o Dr. Cooper, que na década de 80 ficou famoso por preconizar a corrida de 5 quilômetros, né? Ou a caminhada ou a corrida de 5 quilômetros, que levou o nome dele, né? Hoje as pessoas falam, vamos fazer um Cooper. Entende-se que a pessoa vai fazer uma caminhada ou uma corrida de 5 quilômetros. Dr. Cooper chegou à sua maturidade, seus 80 anos. E aí ele deu uma declaração dizendo o seguinte, olha, realmente não dá mais, eu com 80 anos, não dá mais para eu ficar fazendo caminhada de 5 quilômetros, eu preciso de mais, porque os meus músculos estão indo embora. Então a musculação, ela veio para impedir um processo fisiológico natural chamado sarcopenia. Esse processo é a destruição gradual de fibras musculares que não estão sendo utilizadas por você. É uma questão de aproveitar, né, de raciocínio lógico. Se eu não estou te usando, você está consumindo energia, eu preciso de produzir ATP para te manter, então nós vamos te destruir. Então, quais são as consequências de uma perda de músculo, de uma sarcopenia? Isso vai se refletir em mobilidade. O idoso não vai conseguir mais se deslocar facilmente. Equilíbrio, sem músculos precisos, sem músculos fortes, a tendência é a queda, né?
a dificuldade para as atividades de vida diária, né? Levantar, se trocar, manter-se ativo durante a vida. E também a coordenação, né? A coordenação de movimentos depende muito de uma integração, de uma via muscular íntegra. Então, músculos fortes, e você não terá tanta queda, você terá uma coordenação motora muito melhor e você terá um equilíbrio estável, né? Vai se deslocar bastante. E a flexibilidade. Existe uma diferença muito grande entre você ter uma amplitude de movimento normal e manter essa amplitude de movimento normal. Com o passar do tempo, as articulações elas começam a criar limitações. Elas criam retrações, elas criam aderências, os músculos perdem uma característica principal, que é a elasticidade, a flexibilidade. Com isso, você vai adquirindo posturas e as suas articulações vão ficando contraturadas, limitadas, o que vai provocar quedas, o que vai provocar dificuldade em se deslocomover, em movimento, né? Então, os 3 pivôs, né, as 3 bases, né, exercício aeróbico, musculação e flexibilidade estão intimamente ligados, né? Então, quais são os benefícios que nós podemos ter para a atividade física, né? O que o idoso colhe com a atividade física, né? Primeiro, a melhora da agilidade funcional. Isso é clássico, é nítido. Um idoso que tem uma atividade física regular é um idoso ativo, é um idoso mais independente, né? Então ele consegue fazer coisas que outros idosos sedentários não fariam. A composição corporal, né? A massa magra aumenta, a massa muscular aumenta, a gordura diminui, o peso diminui. Isso faz com que ele se desloque facilmente de um lado para o outro. O exercício ele libera serotonina, ele libera endorfina, o que traz a sensação de bem-estar, uma saúde mental muito boa. Então, uma pessoa, não falo nem mais um idoso, eu falo uma pessoa que mantém uma atividade física regular, ela vai ter ali uma saúde mental muito melhor, né? E ele fazendo atividade física, ele vai fazer isso fora da casa dele. Então ele vai ter uma interação social, né, uma integração social muito maior. A saúde, o psicossocial do idoso vai melhorar porque ele vai conversar com outras pessoas, ele vai trocar ideia com outras pessoas, e isso vai fazer com que ele tenha uma receptividade, inclusive em casa, com familiares, muito melhor ainda. Então, vamos falar da atividade aeróbia, né? Lembre-se que você precisa, obrigatoriamente, criar uma zona-alvo para o seu idoso, né? Então, normalmente, o idoso, a gente não trabalha com frequências elevadas, né? Então a frequência cardíaca do idoso tem que ser bem controlada. Então nós trabalhamos com idoso em níveis de atividade física de baixa a média intensidade. Então normalmente o recomendado, o preconizado são atividades com no máximo 85% da frequência cardíaca. Na parte teórica vocês terão ali a fórmula de Carbonen, que te ensina como chegar ou como calcular a zona-alvo, né? Ela é muito simples, muito prática, você só botar os valores de referência que você quer para você achar a zona-alvo. Lembre-se que toda prescrição de atividade física necessariamente precisa de ter a zona-alvo. Então nós podemos trabalhar na parte aeróbia com coisas bem mais simples, como uma caminhada, né? Que você vai orientar o idoso a fazer, né? Nós podemos usar atividades de academia, como
as bicicletas, né? E tomem cuidado com a esteira, né? A esteira, ela é um recurso muito bom, mas ela requer uma coordenação e um ritmo que vai vir da própria esteira, né? Que a esteira vai rodar sozinho e o idoso tem que acompanhar aquele ritmo. Então, normalmente requer uma atenção maior e um acompanhamento constante. Ou a própria hidroginástica, que é o carro-chefe aí na escolha dos idosos, né? Por vários fatores. Primeiro, vai ser um ambiente da água, onde ele se sente relaxado, onde o peso dele vai ser diminuído pelo empuxo da água, pela ação da água no corpo, fazendo com que ele se sinta mais leve, né? Segundo, é mais divertido, porque ele estará fazendo em grupo, então ele estará com outras pessoas na mesma condição, trabalhando perfeitamente, né? E em terceiro, que ele vai conseguir em um local só trabalhar bem a coordenação motora dele, a parte respiratória e também a interação psicossocial, né? Nesse momento ele consegue ter uma interação muito boa com os colegas. A musculação, sim, essa, né, requer mais um cuidado também, porque prescrever peso para pessoas idosas não é tão simples assim. Mas se você seguir algumas recomendações, você consegue ter uma resposta muito boa. Recomendação número 1. Qualquer idoso, seja ele homem, mulher ou qualquer faixa etária, ninguém pode fazer atividade física realizando apneia, ou seja, travando a respiração. Então, quando você prescrever uma carga de exercício para um idoso, saiba que ele não pode realizar apneia. Ele tem que fazer a atividade física respirando e movimentando esse fluxo constantemente, né? Você pode escolher e alternar a musculação com outras atividades. Então, ele pode fazer atividade aeróbia 2 a 3 vezes por semana e a musculação 2 vezes por semana. Você pode alternar nesse período. Escolha grupos principais, para que ele não vai conseguir trabalhar todos os grupos todos os dias, né? Então você escolhe lá um grupo muscular bom, quadríceps de membro inferior, para manter ele estável, né? O bíceps, o tríceps, peitoral, para que ele faça as atividades normais dele do dia a dia. Você escolhe um grupo e trabalha com ele de forma progressiva. A partir do momento em que ele adquirir essa massa, essa força muscular, nós podemos aumentar a carga. Como é que você sabe que está na hora de você reavaliar a carga dele? Está na hora de você reavaliar a carga dele quando você percebe que ele está fazendo aquele exercício sem falha nenhuma, aquela série sem falha nenhuma. São 10 repetições, ele está fazendo 10 repetições certinhas, sem falha nenhuma, está na hora de aumentar a carga. A flexibilidade, essa daí também ela é extremamente importante. O idoso precisa manter suas amplitudes de movimento. E aí nós temos atividades de flexibilidade. É diferente, por exemplo, do alongamento. O alongamento, obrigatoriamente, te faz ter que trabalhar com auxílio de outra pessoa, porque o alongamento sozinho é muito simples e difícil ao mesmo tempo. É legal para o cara fazer em casa, mas ele não vai fazer na intensidade que tem que ser feito, né? Então, quando se trabalha alongamento, o recomendado é que você faça os alongamentos nele. Mas um trabalho de flexibilidade, ele pode ser realizado em conjunto com outros idosos, de uma forma estática, um ajudando o outro. Pode ser feito na forma dinâmico, com ele mesmo fazendo o seu autoalongamento, fazendo o seu trabalho de flexibilidade.
Ou você pode fazer isso aí também em pacientes específicos com a FNP, a facilitação neuromuscular proprioceptiva, que é uma técnica de Cabot, que é uma técnica que auxilia você a ganhar força e ganhar coordenação e amplitude. Eu não coloquei aqui o Pilates, mas o Pilates ele é uma técnica que une a força, coordenação, flexibilidade, os 3 eixos estão ali, só não você vai ter um pouco de dificuldade só na parte aeróbica, mas ele ajuda na parte aeróbica também, porque você faz repetições, muitas repetições. Então o Pilates hoje ele passou a ser uma atividade física extremamente importante para o idoso, né? Então lembre-se, o idoso precisa de força, de condicionamento aeróbico e de amplitude de movimento, tá? Alguns cuidados precisam ser levados em consideração, uma boa avaliação do idoso, leve em consideração os medicamentos que ele está tomando, leve em consideração as dificuldades motoras que ele apresenta, leve em consideração a diferença de idade entre eles, né, para que você possa prescrever atividade física. Os medicamentos que eles tomam também refletem a condição física de cada um. Um paciente que toma um beta-bloqueador, um Celozoc, uma medicação que é beta-bloqueadora, ele vai ter a sua atividade aeróbica, a sua capacidade aeróbica reduzida. Então você precisa saber trabalhar com ele. Já um digitálico, por exemplo, é um fármaco, é uma medicação que uma pessoa tem que tomar e que vai ser para aqueles que têm fraca força de contração, ou seja, insuficiência cardíaca. Então esses pacientes eles têm que ser feito atividade física no que a gente chama de baixa intensidade. Então a condição física do paciente, a condição que ele vai apresentar é o que vai determinar a intensidade de exercício que você vai fazer. Todos têm condições de fazer exercício? Quase todos. O que vai ser determinante vai ser a sua avaliação, né? Então, para que você possa ter um trabalho seguro, um acompanhamento adequado do seu idoso, se programe, entenda bem a fisiologia dele, crie mecanismos de monitoração desse paciente, para que você tenha frequência, pressão arterial, saturação de oxigênio dentro dos limites aceitáveis e tenha um critério de avaliação dos medicamentos, prescrição médica, para que você faça isso com segurança. Voltaremos com outros fatores de risco. Até lá.